bom dia, tudo bem, turminha do quarto ano? Desejo que estejam maravilhosamente bem. E aí vamos continuar nossas aulas, faremos a correção de matemática nas páginas 62 até 64. E as páginas da atividade dessa semana, 65 até a página 68, certo? Então, iniciando nossas correções, na página 62, o primeiro quesito é para que você identifique, né, os poliedros, quais são aí as figuras. Então, aí só tem o A, que é a figura plana, né, sua superfície plana. E o não poliedros são as figuras B e C, certo? Porque elas não são planas. Na próxima página, o segundo quesito, lá em cima, continuando, né? A letra A pirâmide, ela tem 4 faces, 5 vértices e 8 arestas. Na letra B, as figuras geométricas são triângulos e quadrado. O primeiro quesito, aí abaixo, vocês iriam circular a figura vermelha, a roxa, a azul e a amarela e marcar o X na figura verde. Na próxima página, que é a página 64, o segundo quesito, as imagens que lembram poliedros é A, B, C, D, E e H. E as imagens que lembram não poliedros, F, G e I. Terceiro quesito, a letra A tem 7 faces, 7 vértices, 12 arestas. Na letra B, tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. Na letra C, 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Quarto quesito, essa figura é um poliedro? Sim, pois tem apenas superfícies planas. E na letra B, existe 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Então, essas são as nossas correções. Vamos estudar sobre poliedros e ver a diferença entre prismas e pirâmides. Poliedros são sólidos geométricos que possuem partes planas. Podem ser classificados em prismas e pirâmides. Eles são compostos por faces, vértices e arestas. As faces do poliedro são cada um dos lados que o formam, podendo ser triângulos, quadrados, retângulos, entre outros. As arestas são os segmentos de reta que formam cada uma de suas faces. Os vértices de um poliedro são os pontos de encontro entre cada uma das arestas. Existem vários tipos de poliedros. Eles são classificados de acordo com as figuras planas que o formam. Nesse exemplo, foi usado um cubo. Ele possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Mas qual a diferença de um prisma e uma pirâmide? No prisma, há 2 faces paralelas idênticas, chamadas de base. Eles são nomeados conforme suas bases. A pirâmide tem apenas uma base. As faces laterais são triangulares e possuem uma vértice comum. Elas também são nomeadas de acordo com a sua base. É isso aí. Espero ter ajudado. Beijinhos e até a próxima! Então, agora, na página 65, iniciando, falaremos sobre as prismas e pirâmides. Observando aqui a conversa, né? Vamos estudar 2 tipos de poliedros, os prismas e as pirâmides. Fernando e Luciana estão observando alguns desses poliedros. Então, quais são as pirâmides? Ele pergunta, né? Fernando pergunta. Luciana diz, eu já sei. Ajude Fernando contornando as pirâmides. Então, você vai responder aí quais são as pirâmides. E você vai circular nas imagens. Os poliedros que ficam sem contornar são exemplos de prismas. Os prismas têm 2 faces,
paralelas e iguais, né? A gente vai ver a base em cima e embaixo, né? Chamadas bases. As demais faces do prisma são chamadas de faces laterais e são quadriláteros. Quadrilátero já está dizendo, 4 lados. Então a gente vai observar aí as bases, base em cima, base embaixo e a face lateral. Temos também aí, essa primeira é a prisma de base triangular e tem a prisma de base pentagonal. Pentagonal de 5, certo? 5 lados. Já as pirâmides têm uma única base e as demais faces, chamadas faces laterais, são triangulares. Então a gente observa aí as duas, a quadrada, tá vendo embaixo? A base dela, o formato é quadrado, e na pirâmide de base pentagonal já é com 5 lados. Se vocês contarem os lados direitinho, vocês vão observar que são 5, certo? Então, tanto os prismas quanto as pirâmides são nomeados de acordo com o formato de sua base, que pode ser triangular, quadrada e assim, etc. Certo? Então, continuando na página 66, o primeiro quesito. Observe os poliedros a seguir. Então, você vai marcar o X na letra A, marque o X nos prismas e contorne as pirâmides. Então, o que for pirâmide, você circula. E o que for prisma, você contorna. Depois, na letra B, alguns dos poliedros acima não é prisma nem pirâmide. Justifique sua resposta. Então, você vai observar qual desses não é nem prisma nem pirâmide. Vai colocar a letrinha e vai dizer o que ele é, certo? Você vai perceber, observar pela base e as faces, né? Como será? Que ela vai ser diferente das demais. O segundo quesito, quais das figuras a seguir são planificações de um cubo? Então, a gente vai observar o cubo. Cubo, a gente vê que tem o quadrado, né? Todas elas têm um quadrado. Mas aí, quando a gente observa a montagem dela, a sua face sobreposta à outra, o que ela apresenta? Ela fica quadrada, como seria? Daria um cubo. Então, aqui só tem duas opções, tá? A, B e C. Você vai marcar duas. Tem uma aqui que não é planificação de um cubo. Na página 67, terceiro quesito, observe o cubo e o paralelepípedo da página 62 e complete as frases. Então, voltando lá para a página 62, tem eles aqui. A gente vai observar o cubo. Você vai contar quantas faces tem o cubo. Lembra quando eu mostrei para vocês o dado? Vai ser mais ou menos daquele jeito. Você vai contar o dado, os lados do dado. Quantos lados tem? As vértices, né? Os tracinhos que ligam um ladinho ao outro. E as arestas, que é os pontinhos que ficam ligando uma vértice à outra, certo? Você vai colocar. O paralelepípedo você também vai contar. E na letra A você vai responder. O que você pode observar em relação à quantidade de faces, vértices e arestas do cubo e do paralelepípedo? As quantidades são iguais ou diferentes? Letra B. Classifique o cubo e o paralelepípedo em prisma ou pirâmide. Justifique sua resposta. E aí, como é o jeito do cubo e do paralelepípedo? Quando você descobrir se eles são iguais ou diferentes, você vai ter a resposta da letra B, uma única resposta. Vai ser prisma, aí você volta também lá para a página 65 para você observar como é o prisma, ou ele é uma pirâmide. Tem lá também o prisma e a pirâmide. Você vai observar o formato e perceber qual deles é a resposta, certo? Quarto quesito. Em cada item, determine se a planificação de um prisma ou de uma pirâmide. Quando diz planificação, é quando a gente vai montar, né? A gente está observando aí na letra A, a gente fechando
como se tivesse com material de apoio, né? Que fica ali atrás para a gente montar uma pirâmide, um quadrado. Aí a prisma também. Aí a gente observando ele aqui, você observa na letra A, é uma prisma ou uma pirâmide. Aí você volta também lá para a página 65 para você observar a imagem e perceber qual é a figura. Depois que você responder, você vai contar quantas faces, vértices e arestas. Certo? Ó, dá pra gente contar aqui as faces, elas estão abertas, né? Aqui é bem fácil para contar. Vou contar aqui a da letra A com vocês, que eu percebi que alguns tiveram dificuldade na hora de responder essas questões. Então, as faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tá vendo essa maior? São 6, contando com ela. E as vértices, que liga uma a outra, né? O tracinho que a gente liga uma a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Aí agora as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10, certo? Então aqui vocês respondem e a letra B vocês fazem. No caso a letra A, ele aí é uma pirâmide, certo? Só você observar, comparar ela lá na página 65, você vai perceber que é a mesma figura. No caso aqui ela tá aberta, né? Ela vai ser montada. E na letra B, é uma prisma ou uma pirâmide. Aí você vai contar as faces, as vértices e as arestas, tá bom? Agora, finalizando, na página 68, você vai ligar cada uma a sua planificação. Então, ela tá aberta aí, né, a parte de baixo, e você vai montar como se estivesse montando e vai ligar. Depois que você ligar, você vai responder quantas faces laterais tem cada um desses poliedros. Você pode se basear lá também nas páginas anteriores, né? Principalmente na página 65, que é onde fala sobre o assunto e a imagem para que você identifique melhor. Sexto quesito, na malha quadriculada, desenhe uma planificação para um paralelepípedo abaixo. Então, veja só, o que é a planificação? É parecido com o quinto quesito, só que as figuras são diferentes. Deixa eu ver aqui na próxima a página que tem um paralelepípedo, né? A sua planificação. Não tem aqui, não mostra, mas eu vou colocar agora para vocês visualizarem, certo? Eu vou colocar a planificação, porque aí você vai desenhar aí dentro, nessa malha quadriculada, um paralelepípedo, como se ele fosse aberto. Você vai desenhar ele aberto, ok? Quando a gente fecha, quando a gente tá montando, né? Aí a gente vai montando, fechando direitinho as partes por partes. E aí a gente tem o desenho geométrico, mas antes de montar ele fica de uma forma aberta. E é essa forma aberta que você vai desenhar aqui no sexto quesito. Então depois que vocês observaram a planificação de um paralelepípedo, né? Esse paralelepípedo feito aí na malha quadriculada, você vai seguir o exemplo e desenhar, tá? É bom você utilizar régua para que você faça o formato bem direitinho. Bom, pessoal, essas atividades, eu peço que se vocês tiverem dúvida, precisar de ajuda, na hora que estiver realizando, pode entrar em contato comigo, certo? Eu fico muito feliz em participar das dúvidas que vocês precisem. Tá? Não deixe de tirar dúvida não, porque é importante. Eu sei que tem algumas coisas aqui que é um pouquinho difícil, principalmente a gente só falando, sem mostrar, né? Na sala de aula a gente tem aquele contato de mostrar a imagem, de ir na mesa, tirar dúvida. Então eu peço que vocês façam isso através do WhatsApp. Mande as perguntas, tá? Tia, o terceiro quesito, não entendi. Eu vou explicar bem detalhado para cada um de vocês, certo? E também não esqueçam de enviar para que eu faça as correções, que é importante para eu registrar a participação de vocês. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.